Se você está tentando fechar clientes de social media e não está conseguindo, principalmente porque o cliente está achando caro o seu serviço, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ajudar a resolver esse problema e a conseguir fechar bons clientes. Sou a Carol Abella, Social Media, e já te inscreve no canal para saber como se tornar um social media de iniciante a CEO. Você fez a proposta para o seu cliente e ele nem te respondeu, ou então te respondeu dizendo que achou muito cara. Isso já aconteceu comigo e isso pode acontecer por vários motivos. Eu vou te dar cada um desses motivos e te explicar como que tu pode solucionar cada um deles. Então vamos lá, 5 motivos pelos quais o seu cliente pode não ter fechado contigo. O primeiro deles é porque ele achou caro. Então tu fez a proposta para o teu cliente, enviou para ele e ele te respondeu dizendo que isso está um pouco fora do orçamento. Ou tem até uns que dizem que acham um absurdo o valor que tu está cobrando. Deixa nos comentários se isso já aconteceu contigo. O segundo motivo, e esse motivo o cliente nem sempre vai te falar, é porque ele não se identificou contigo ou com a tua empresa. Antes de comprar um serviço teu ou um produto teu, o cliente ele precisa se identificar contigo, precisa se identificar com o teu time comercial. Ele precisa sentir a vontade, sentir segurança com a pessoa que está ali fazendo a venda para ele. Claro que nunca vi pelo menos um cliente falar: não fechei contigo porque não me identifiquei, não gostei de ti. Ele não vai falar isso, mas isso é um motivo que pode acontecer. 3, o cliente não entendeu o que tu vai fazer. Então, muitos clientes chegam achando que o social media vai fazer X coisa e, na verdade, a gente coloca na proposta Y coisa e, às vezes, a gente coloca com termos muito técnicos, com uma linguagem que o cliente não vai entender e aí ele não vai se identificar com aquela proposta, não vai entender absolutamente nada, não vai entender o que tu vai realmente fazer para ele e aí ele vai simplesmente te ignorar. O cliente, raramente ele vai querer te ligar e dizer assim: não, deixa eu entender, eu não entendi nada, tá? Muitos clientes, eles simplesmente vão sumir, desaparecer, porque eles não entenderam o que tu vai estar entregando. 4º motivo, o cliente não enxergou valor no teu trabalho. Então, pode ser que a forma com que tu apresentou essa proposta, a forma com que tu conversou com o cliente, não passou para ele o sentimento necessário para que ele enxergasse valor no teu serviço. Então, ele não se sentiu seguro, ele acha que tu não vai resolver o problema dele, ele acha que o que tu falou para ele não é muito importante, não vai acontecer. Então, isso é um dos motivos pelos quais o cliente vai, às vezes, te enrolar, vai dizer assim: não vou querer no momento, tá caro, não tem orçamento. Ele pode até achar caro quando ele não enxerga valor. E o 5º motivo é que não é o cliente ideal. Nem toda pessoa que entra em contato com a gente precisa converter em cliente, porque muitos deles não são o cliente ideal para a nossa empresa. Seja porque a gente está atendendo empresas grandes e aí vem um cliente muito pequeno para nós e a gente está num estágio da profissão que não cabe mais na nossa empresa atender clientes pequenos, isso pode acontecer e aí ele não se torna o cliente ideal, ou muitas vezes porque não é o nicho que a gente atende, não é o perfil de cliente que a gente trabalha, então às vezes até não é o cliente que vai recusar, é a gente que vai recusar esse contrato, essa proposta. Então esses são motivos prováveis pelo qual o teu cliente não quis fechar contigo e, como eu disse, a maioria das vezes ele não vai verbalizar isso, ele não vai te dar um motivo, ele só vai te dar uma desculpa. Mas eu vou te dar algumas soluções para que isso não aconteça. Claro que isso pode acontecer, faz parte, mas em alguns casos a gente pode evitar e melhorar para que esse tipo de coisa não aconteça. Então eu vou te dar 6 soluções para realmente fechar com o cliente e evitar que isso aconteça. Se o cliente reclamou que a sua proposta está cara, a primeira coisa que tu vai fazer, e a nossa primeira solução, é avaliar se a nossa proposta está fora do mercado. Então avalia se tu realmente está cobrando um valor absurdo, se realmente está fora do que as pessoas cobram hoje em dia. No vídeo que eu fiz sobre quanto cobrar, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu falo como avaliar se o nosso valor está fora do mercado. Então assiste depois desse vídeo para já solucionar esse problema. A segunda solução é se perguntar: o cliente realmente entendeu
o que tu vai oferecer de serviço para ele? Ou tu acha que ele ficou inseguro, ficou na dúvida? Tu realmente conseguiu mostrar para ele a transformação que tu vai gerar com o teu trabalho? Tu mostrou para o cliente o que vai acontecer com ele se ele não contratar o teu serviço? Tu falou dos benefícios, tu conseguiu gerar valor sobre o teu serviço para esse cliente? Lembra que um dos problemas é que o cliente não enxergou tudo isso, ele não enxergou os benefícios, não enxergou o que tu vai fazer. Então é muito importante reavaliar se tu conseguiu passar isso para ele. E se tu não conseguiu, é bem importante que tu possa trabalhar para isso. Liga para ele, tenta entender, olha, tu não quis fechar a proposta, mas eu queria entender o porquê, eu queria te explicar um pouco mais de como que vai funcionar, queria te mostrar na prática como que isso vai ser. Então, se tu sente que tu não conseguiu gerar valor suficiente para esse cliente, corre atrás. Terceira solução. Você mostrou segurança para este cliente? Tu mostrou para ele que tu sabe que ele pode confiar em ti, que ele pode te pagar para fazer esses serviços? Ou tu estava um pouco inseguro? É normal a gente ficar inseguro, só que a gente tem que aprender a não transparecer isso. A gente está ali numa conversa com um possível cliente, tentando fechar negócio, a gente tem que mostrar segurança, tranquilidade, a gente precisa mostrar que a gente sabe que ele pode confiar na gente para cuidar das redes sociais deles. Então, avalie isso em você também. E nesse ponto é bem importante que tu possa mostrar teus trabalhos anteriores para o cliente, para ele ter uma ideia de como que vai ser esse trabalho contigo. Por mais que tu não tenha atendido nenhum cliente, não tenha feito nenhum trabalho, crie um portfólio, crie artes, crie uma rede social fake para mostrar para o cliente como que tu faria na rede social dele. O cliente precisa ver na prática o que vai acontecer. A gente só falar termos para eles, vou fazer um planejamento de marketing, vou fazer um calendário editorial para ti, o cliente não sabe o que é isso. A gente tem que mostrar na prática e mostrar segurança do resultado que a gente vai gerar. Então, avalie isso também. Quarta solução que você também deve se perguntar é como foi a sua proposta. Você fez alguma reunião com esse cliente para entender o que ele realmente estava precisando? Você fez uma proposta personalizada para ele, com tudo que ele realmente precisa, com as dores que ele falou para ti? Tu fez um contato mais próximo com o cliente? Ou tu só mandou lá um PDF com um plano padrão e disse para ele, ficou à disposição e é isso? Eu tenho um vídeo só sobre a parte de proposta, que é uma das mais importantes para a gente fechar bons contratos. No vídeo eu explico o que a gente tem que fazer antes, o que a gente tem que fazer depois, como enviar, se tem que apresentar essa proposta. O link está aqui na descrição. Assista se você está com este problema de não fechar clientes, porque muitas vezes está na forma como a gente está enviando a proposta. E eu já adianto para vocês que cada cliente tem um perfil. Tem clientes que querem que a gente ligue para ele, explique a proposta, vá no escritório dele. Tem clientes que já vetam. Não, eu quero que tu me mande a proposta por e-mail, com tudo escrito, em cima do que a gente conversou. Então, a proposta é uma parte bem importante e aí a gente consegue gerar valor para o cliente, para mostrar para ele tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente sabe, e aí ele poder fechar com a gente. Quinta solução, pergunte-se se ele é o seu cliente ideal. Como eu falei anteriormente, tem clientes que não são o nosso cliente ideal. Se a gente chegou num valor a partir do vídeo que eu falei para vocês, que eu ensino de como cobrar, e a gente percebeu que o cliente não pode realmente pagar, que realmente está fora do orçamento do cliente, e esse é o nosso valor, e tu não tem como baixar, ele não é o teu cliente ideal. Paciência, tu vai indicar ele para outra pessoa. Acontece, como eu disse, no início é normal a gente pegar qualquer tipo de cliente para a gente dar o nosso melhor, para a gente trabalhar, ganhar experiência, e inclusive poder cobrar menos por isso, mas depois de um tempo vão ter clientes que, paciência, a gente vai ter que negar, porque eles não podem pagar, a gente não pode oferecer um serviço de qualidade pelo preço que eles podem pagar, e tá tudo certo. E a sexta solução, se você não está conseguindo fechar clientes, é negociar. A gente não precisa ir com um preço super fixo, meu Deus, eu não posso baixar nada disso, tá? Se é o seu cliente ideal, se tu quer muito fechar com esse cliente, se tu entende que tu consegue gerar valor para ele, tente negociar. Seja tirando um serviço que tu entende que no início pode tirar e, consequentemente, reduzindo o valor. Ou então, encaixar um valor por um período que faça sentido para os dois, que não seja ruim para ti, nem para o teu cliente. Ou variar a forma de pagamento. Então,
Então dá um desconto se o cliente quer pagar os 6 primeiros meses do contrato à vista. Se é um cliente que vale a pena, tente negociar, se isso é importante para ele e para ti também. E agora eu tenho um convite para ti que tá nessa profissão de social media, que eu sei que não é fácil. Vai lá no meu Instagram, o link tá aqui na descrição. Me manda no direct social media vindo do YouTube para fazer parte do meu Close Friends, onde eu mostro todos os bastidores da profissão, mostro estratégias de criação de conteúdo e tiro dúvidas de muitos social medias por lá, pra gente poder sempre evoluir juntos. E claro, te inscreve aqui no canal.